Boa noite, pessoal. Todo mundo me ouve bem? Sim? Quantos de nós estamos aqui pela primeira vez hoje? Levanta a mão, por favor. Nossa, prova minha memória é falíssima, né? Porque eu achava que tinha tantos rostos novos. Deve sair dos espíritos. Isso. Então tá bom, sejam bem-vindos a mais uma noite de estudo, né? Do nosso amigão André, que trouxe um monte de coisa bacana, mas esse livro é sensacional. Esse livro é sensacional. Vamos falar para vocês que ele é difícil, vamos falar para vocês que ele é impossível, vamos falar para vocês que ele é intragável, intolerável, inaceitável. Não acreditem. Vou falar uma coisa para vocês. O livro é sensacional. A gente vai ler uma vez, vai achar, caramba, tá complexo. Aí você vai ler de novo, vai continuar achando complexo. Aí você vai ler mais umas 3 vezes, mais 3 vezes, e vai começar a falar, opa, agora tá legal, né? Aí um dia você vai precisar explicar ele para alguém. Aí ele vai ser o mais lindo do mundo. Aí você vai falar, André, como eu não tinha te entendido antes? Não é, Mário? Quando a gente tem que explicar para alguém, aí você fala, nossa, de fato isso aqui é fantástico. Então, se você por enquanto não tiver alguém para explicar, explica para você mesmo no espelho. É bem bacana falar conosco mesmo. A gente descobre umas coisas que a gente não entendia, né? Sensacional. Nesse exercício de ler, reler, apreender e interagir com o conteúdo de qualquer obra, qualquer que caia nas nossas mãos, é um exercício de transcender-se também. Não há nenhum material que chegue às nossas mãos e que receba um pouquinho da nossa atenção que não tenha capacidade de nos alterar, de nos mudar. Pode ser que conscientemente nós não percebamos, mas ao sair de uma leitura, nós somos diferentes do que éramos antes de interagir com aquele material. E ao sair das leituras de André, uau! Nós somos outros espíritos, né? Muito bem, nossa viagem conta agora no capítulo 14. E o título é bem bacana. Simbiose espiritual. Descontando a palavra espiritual, que a gente ouve um montão de vezes por dia. Quem se lembra da palavra simbiose? Lá do colégio. Que a professora contava pra gente de alguns seres vivos que vivem em simbiose com outros, lembra? Tá lá atrás, né? Tô puxando uns arquivos bem antigos aí desse campo mental, né? Pois é, André vai explicar para todos nós como que isso funciona desde há muito tempo. Como todo mundo já estava aqui na aula passada e vocês estão aqui me tolerando de novo, como é que é essa coisa sobre a evolução em 2 mundos mesmo? A gente já sabe de tudo que está aí? Sim ou não? Ai, vou começar a chorar. Sabe, claro. Nós já sabemos tudo que está escrito aí, sim ou não? Sim, nós já sabemos de tudo, absolutamente tudo que André botou aí. Por que que a gente já sabe de tudo? Já vivenciou Tudo isso. Gente, posso ir embora super feliz, porque, tipo, mega resolvido. Nós sabemos de tudo, gente, de tudo, todos os detalhes, todos os capítulos pelos quais ele passou, todas as informações que ele deu, nós sabemos, porque nós tivemos que traçar esse caminho que ele conta. Como é que tu traças um caminho se você não sabe qual ele é? Não tem como.
Aí tu diz assim, Fernanda, tu tá maluca, tu continua maluca, né? Cada semana mais maluca. É claro que eu não sei nada disso aqui, eu não estou entendendo uma palavra que essa criatura está dizendo. Fala uma coisa assim para mim. Quem de nós aqui, levanta a mão, consegue atravessar a rua, ainda que venha vindo um carro a uma distância razoável e não morre atropelado? Vocês estão encarnados, vocês já atravessaram a rua? Hoje, eu também hoje. Vinha carro passando ou só tinha rua deserta? Vinha carro. Tu conseguiu atravessar antes do carro passar? Muito bem. Sabe quantos cálculos você fez para acontecer isso? Alguém tem ideia? Não. Pois é. Tu calculou a velocidade do carro. Tu calculou o tempo que ele ia levar para chegar até você. Tu calculou a velocidade que você teria que imprimir nas suas pernas para você não ser atropelado. Tu calculou se tu podia sair aquela hora, se tu tinha que esperar o carro passar. Tu calculou se tu podia ir andando, se tu tinha que fazer aí passinho, se tu tinha que ir correndo. Tu calculou tudo isso. E ainda teve que dizer para sua perna, vai! E dizer para o seu coração, mais rápido agora, porque eu vou correr. E dizer para o seu pulmão, mais rápido agora, porque eu vou correr. Meu coração vai bater mais rápido, você tem que respirar mais rápido. Ainda teve que coordenar mãos e pernas. Olha que coisa. Fora a retenção de líquido, fora um raio que poderia cair na sua cabeça, fora um cachorro que poderia passar. Gente, é muita coisa. Fora o telefone que poderia tocar, tu não sabe se atende ou se cruza a estrada. É ou não é? Você fez tudo isso, sabia? Fez ou não fez? Fez. Sabe o que a André está falando pra gente? Explicando como é que tu fez aquele cálculo da velocidade do carro, explicando como é que tu fez o cálculo da sua velocidade, explicando como é que tu mandou tua perna andar, explicando. É isso que ele está explicando. Você sabe atravessar a rua sem ser pego pelo carro? Sabe? O que a gente está estudando agora são os detalhezinhos de como é que tu atravessa a rua sem ser esbarrado pelo carro. O que a André está contando pra gente são os detalhezinhos de como é que você evoluiu. Mas você evoluiu mesmo sem saber esses detalhes, não é? Sim, claro, porque a gente atravessa a rua mesmo sem saber que tanto de cálculo faz. Não é? É a mesma coisa, a gente evolui mesmo sem saber todos esses detalhes aqui. Agora não faz mais sentido. Automatismo e corpo espiritual. Automatismo e corpo espiritual, já passamos por ele, né? Você não se lembra mais daquela época em que precisou praticar simbiose para sobreviver. Mas a gente já fez isso. Você não sabe explicar para uma criança pequena, para qualquer pessoa, quais são os cálculos que você faz para atravessar a rua sem que o carro te atropele. Mas você faz isso. É a mesma coisa. Nós já sabemos atravessar a rua. Nós já sabemos o que André conta. A gente só vai entender os nomes que ele dá, né? Dá os nomes, dá pra que tanto nome, Fernanda? Uai, porque se a gente entende, a gente continua evoluindo. Né? Atravessa a rua melhor. Um pouquinho melhor. Mas, epa, cérebro, peraí que não dá pra correr não. Cálculo aqui, não vai dar, cérebro, para. Perna não anda. Porque senão nós vamos desencarnar. Né? Vai melhorando, não vai melhorando? Vai melhorando. Né? Então, vamos lá. Olha só, leitura que serve como base para o entendimento desse capítulo. Então, lembra do Kardec, gente? Lembra lá do Kardec? Pois é, Kardec, amigão. Revisite Kardec, nós comentamos isso semana passada. Revisite. É aquela história do Pequeno Príncipe. Cada hora que você lê, é uma coisa que você apreende daquele material. O mesmo serve para o material de Kardec. Então, ó. Evangelho, capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Show de bola esse, hein? Tranquilo, sossegado. Sem nem questionar. Não precisa nem pensar. Amai os vossos inimigos. Sim, Senhor. Não é assim? Tá lá. Livro dos Espíritos, capítulo 9 de novo. Mesmo da semana passada. Intervenção dos Espíritos no mundo corporal. Ainda serve de base para esse capítulo de hoje do André. Livro dos Médiuns 23, Obsessão. Show de bola também.
Informações riquíssimas sobre o intercâmbio espiritual. Sim ou não? Sim. A Gênese, o mesmo da semana passada. 14, os fluidos. Certo? Estes capítulos precisam ser revisitados para que nós possamos interagir melhor com a mensagem do capítulo 14 de André Luiz de hoje. Tá? Beleza, então vamos lá. Com Kardec de fundo. Tela em branco. Tela em branco é uma coisa confusa, né? Porque pode aparecer tanta coisa ali, né? Pode aparecer um sprite, aí todo mundo dá. Pode aparecer, você ganhou R$1 milhão. Pode aparecer assim, passagem direta para Alcione. Seria bom. Boa essa, né? Seria Boa essa, boa. Aí vem a frase embaixo, só que não para você. Né? Ou então, esforce-se que é para onde você vai, coisa do tipo, né? Enfim, pode aparecer um monte de coisa, mas a gente estava falando, na semana passada, do princípio inteligente e da conquista absolutamente sensacional que foi o pensamento contínuo. Lembra? Parece estranho pra gente, né? Porque a gente está pensando sempre. Mas imagina que nem sempre foi assim. No passo da evolução, nem sempre a gente estava pensando sempre. Né? Bom, o princípio inteligente tinha então impulsos mentais fragmentários. Não tinha pensamento contínuo, mas tinha impulso mental fragmentário. E com todas as implicações que isso acarreta. Milênios de evolução. E apareceu com a consciência humana desencarnada. Lembra daquela figura do homem das cavernas? Estava dominando o fogo, aprendeu a mexer com um monte de coisa, né? E de repente, o desenvolvimento do pensamento contínuo, essa criatura se vê desencarnada. E não entende patavinas do que está acontecendo. Patavinas. Eu estou morto, estou vendo meu corpo, mas eu estou aqui. Estou meu corpo e eu estou aqui. É o meu corpo e eu estou aqui. Como assim? Ela tinha pensamento contínuo. E por ter pensamento contínuo, ela desenvolveu novos meios de exteriorização para sustento próprio. Ora, quando ela estava encarnada, o que ela fazia para sobreviver, do ponto de vista energético? Sim, comia. Sim ou não? Sim. Comia, o que mais ela fazia? Bebia também, respirava, não é? Vivia em pequenos grupos, às vezes para se proteger de perigos maiores com os quais ela não sabia lidar. Muito bem, está desencarnada, o que ela faz para sobreviver? Vai saber, ela não tinha a menor ideia. Ela tenta comer e não consegue. Tenta beber o que bebia e não consegue. Tenta viver perto dos seus, consegue, mas ninguém interage com ela. Olha que confusão. Olha que confusão. Então ela precisou de novos meios de exteriorização para o seu próprio sustento. E nós vamos entender como isso é importante para a evolução. Lembra aqui dessa fase? São as plantas, dá para ver aqui? Sim? Como é que era o sustento deste ser aqui? Aliás, como é até hoje, né? O que eles fazem? Fotossíntese. Absolutamente preparados para isso, certo? Fazem fotossíntese e se sustentam, correto? Muito bem. Nessa fase aqui, quem são essas criaturas legais? Quem lembra? Sim, as bactérias, super bonitinhas, coloridas, juntinhas, bolinhas, bacilos, tem um monte de jeito, super bonitinho. O que elas faziam e fazem para a sobrevivência? Quimiossíntese. Interagia com os minerais, lembra que a gente chegou a ver isso lá alguns capítulos atrás? Interagia com os minerais, acabou até contribuindo para a formação do solo. Um monte de coisa bacana que essas bactérias fizeram, até para promover a estabilização do planeta e chegada de outros tipos de vida. Então nós fizemos fotossíntese,
quimiossíntese. Quem são esses caras aqui? Ó, que coisa mais fofa. Pois é, os animais. Eu não botei nenhuma foto de pensantes aqui, mas enfim, vamos nos incluir na categoria assim? O que essas criaturas fazem? Biossíntese. Aprendem a transformar substrato energético em substrato para sua própria sobrevivência. E o que será que falta? Fotossíntese, quimiossíntese, biossíntese. O que será que falta? Nós vamos ver. Olha só, essa biossíntese envolve, todos nós fazemos isso, anabolismo e catabolismo. O que é isso? Conjunto de reações propícias para o desenvolvimento do seu organismo. Formação e manipulação de componentes energéticos, para que você se mantenha com o corpo funcionando adequadamente. Nós fazemos isso com tranquilidade. Aprendemos a fazer isso. Conservar energia, queimar de maneira adequada para o funcionamento do organismo. Sabemos fazer tudo isso. Isso não é só energia. É uma metabolização, uma manipulação contínua das forças com as quais nós interagimos. Ao respirar, interagimos com forças. Ao comer, interagimos com forças. Outras. Ao dormir, ao conversar. Estamos sempre interagindo com forças outras, que não só a nossa própria. E nós aprendemos a metamorfosear estas forças, transformá-las conforme nos convém, para a nossa sobrevivência, por exemplo. Ah lá, todo mundo lembra do colega? Está aqui lutando com 2 pedaços de pedra. Aposto que faz fogo mais rápido que eu. Que ia provavelmente juntar as 2 pedras e chorar. Cadê meu fogão? Cadê meu fogão? Cadê o fósforo? Alguém me ajuda, por favor, não sei fazer fogo desse troço. Pensamento contínuo. Aham. E aí a gente teve que aprender a fazer mentossíntese. O que é isso? Eu sei lá. Isso é assim, ó. André falou. Troca de fluidos mentais multiformes, ou seja, de tudo quanto é forma, através dos quais emite as próprias ideias e radiações, assimilando as radiações e ideias alheias. Isso acontece com a gente? Nós assimilamos radiações e ideias alheias? Sim ou não? Sim. Nós emitimos radiações e ideias mesmo de boca fechada? Sim. Aprendemos a fazer mentossíntese. Lembra que o cara estava desencarnado e ele podia ficar gritando o quanto ele queria, que ninguém interagia com ele? O que ele aprendeu a fazer? Se comunicar. Qual era o jeito que ele tinha de se comunicar? Através da mentossíntese. Através das ideias e radiações que ele próprio emitia. Com endereço certeiro para o seu ente querido que ali estava surdo, que estava lá batendo nas costas. Fala comigo. Fala nada, nem sei que você está aí. Ele, tu não sabe que eu estou aqui não? Então vou botar uma ideiazinha na tua cabeça. Vai lá pegar pedra. Vai lá pegar pedra. Vai lá pegar pedra. E o encarnado levanta e pega a pedra, não sabe nem por quê. Porque eu estou fazendo com essa pedra na mão, gente. Eu não preciso dessa pedra. Acontece com a gente? Aí o desencarnado falou, viu como você me ouve? Aprendeu por necessidade de sobrevivência a fazer mentossíntese. E era assim
que ele se sustentava enquanto desencarnado, esperando a próxima oportunidade imediata de vir passear por aqui de novo. Percebe que da necessidade nasce a evolução? Era uma necessidade, essa criatura não tinha como se manter. Aprendeu. Mentossíntese, vamos lá. Antes o impulso era por necessidade do alimento. Tenho fome, vou atrás do alimento. Vou atrás do alimento como? Estou saciado, não vou mais atrás de alimento. Até eu ter fome de novo. Faz sentido assim? Faz sentido assim. Só que isso se transformou em desejo consciente. Eu tenho fome, mas eu quero aquele alimento específico e eu vou aprender a ir atrás dele. Então, o pensamento contínuo e a mentossíntese provocaram a evolução do impulso para o desejo consciente. Só na hora de buscar alimento? Não. Anseio genésico instintivo, André mostra que isso acontecia em períodos, aliás, ele conta que isso acontecia em períodos certos da fase reprodutiva. Era instintivo. Era uma questão de sobrevivência da espécie. Desenvolvido desde a época das bactérias. Lembra quando nós vimos que começou a reprodução sexuada? Em que o indivíduo não mais se dividia, mas se interagia com o outro para criar um novo ser? É instintivo. Mas o pensamento contínuo desenvolveu isso para atração afetiva constante. Começou a nascer a atração afetiva consciente, constante, trazendo uma série de outros probleminhas junto com isso, né? E aí a posse, o egoísmo, etc, etc. Interpretação equivocada, blá, blá, blá. Mas a atração afetiva constante foi um passo fundamental para o estabelecimento de núcleos familiares. Sim? Senão fica complicado, né? Simbiose positiva. Nesse caso, né? Então, olha só. André tem uma frase que é sensacional. É o amor que nasce do próprio egoísmo. O que era egoísmo antes, única e exclusivamente para suprir a necessidade individual e instintiva, vira amor. Há quantos milênios nós estamos exercitando isso? Não dá para contar, né? Eu sei lá, a última vez que eu fui um serzinho das cavernas, sei lá. Mas de lá para cá, eu estou exercitando isso. Transformar o meu egoísmo em amor. Transformar o carbono, que está aqui, em diamante. O diamante é carbono modificado. Não é sensacional? O diamante já foi carbono. É fantástico, fala. É fantástico. É fantástico. Bom, mas aí aquela criatura desencarnou. E puxa vida, bem na hora que eu estava desenvolvendo um amor, uma atração afetiva, eu desencarno. Ah, mas não é possível uma coisa dessa. Tá de brincadeira comigo. Eu estou aqui desenvolvendo a passos duros uma atração constante, um amor tirando do meu egoísmo, e você vai dizer que eu vou desencarnar? Eu vou dizer não, você já desencarnou. E aí, falta de domínio do corpo espiritual. O camarada ainda estava aprendendo a lidar com o pensamento contínuo. Como é que ele ia manejar o corpo espiritual dele? Muita coisa ao mesmo tempo, né? Não dá. Falta de manejo do corpo espiritual
interrupção daquele processo acima. Porque aquele ser que ele estava desenvolvendo afeto não ouve mais. Não vê mais, não interage mais com ele. Poxa vida, mas eu estava em amplo processo de desenvolvimento de afeto e agora eu não consigo nem mais falar com quem era o meu parceiro nessa jornada? Ah, não tem problema. Vou desenvolver uma ferramenta. Simbiose fluídica. Boa ideia ou não? Boa ideia ou não? Continuo desenvolvendo afeto. Estou desencarnado, você está encarnado, tudo bem. Continuo no processo de desenvolver afeto através da mentossíntese, que é a ferramenta que eu posso fazer uso agora, que estou desencarnado. E não tenho condição de ter domínio ainda do meu corpo espiritual. E aí então, surge, por assim dizer, por necessidade, a simbiose fluídica. Pergunta. Nós usamos essa capacidade, desde lá dos primórdios, apenas para a transformação do egoísmo em amor? Sim ou não? Pois é. Não. Não. Ah, mas não era para isso? Era. Mas o que aconteceu? Sei lá. Porque nós fazemos coisas assim no processo de aprendizado. A gente recebe uma ferramenta nova, você não conhece muito bem, não sabe muito bem para que serve, recebe um violão. Imagina um camarada daquele que está mexendo com fogo e receber um violão. O que ele vai fazer com o violão, gente? Vai botar fogo, vai tacar ela. Vamos ver se isso aqui acende alguma coisa. Quebrou o violão. Vai conseguir usar aquela ferramenta direito? Não, quebrou a ferramenta direito. Vai ter que esperar ganhar outro violão. Ou então vai ter que tentar consertar o violão. Né? Se ele queimar o violão, tá perdido daí, né? Vai ter que juntar os negocinhos, vai, nasce de novo o violão. Nós fazemos isso com ferramentas novas. Nós tentamos uso. Acontece com qualquer criança. Se você der a ela um objeto que ela não conhece, ela tem a menor ideia. Celular novo, por exemplo. Ela não tem a menor ideia que a primeira coisa que ela faz é pega a caixa, rasga, quer brincar com a caixa, né? Mas filho, o brinquedo é esse? Que brinquedo? Caixa. Rasga. Quer dizer, você testa possibilidades quando recebe novos instrumentais na sua mão. E é isso que a gente fez. Da simbiose fluídica, vamos falar das simbioses que são úteis. A simbiose útil? Sim ou não? Sim, olha só, a natureza nos dá exemplo. Está meio complexo, mas eu vou tentar dizer para vocês. Aqui é uma bolinha verde, todo mundo vê? Tem uma bolinha verde aqui? É uma alga, tá? Aqui tem umas coisas meio grosseiras abraçando a bolinha verde, tá vendo? Parecem uns tentáculos chegando em volta da bolinha verde. Isso aqui são hifas de um fungo. Isso acontece na natureza. Normalmente. Alguém lembra como chama isso aqui? Quem lembra? Não? São os líquens. Olha lá o desenho. Tá vendo? O que é isso? É uma alga que foi envolvida pelo fungo. Eles vivem assim juntinhos? Vivem. O que a alga faz? Fotossíntese. O que o fungo faz? Nada, se aproveita da fotossíntese. Brincadeira. Se aproveita da fotossíntese, mas mantém água na alga. Ela precisa de água? Sim. Claro. Morreria sem água? Sim. Então é uma conversa. O fungo diz para ela: eu não tenho água aí dentro de você, e você faz fotossíntese para mim também. É uma boa jogada? Sim ou não? Sim, claro. Estão se ajudando, não é verdade? E vivem muito bem assim, obrigada. Tá? Muito bem assim. Olha só, tem até desenhos bem bonitos aqui. Olha esse, que legal. E às vezes a alga é grande, né? Ela entra em contato com mais de um fungo e forma líquens diferentes. Isso é que é colaboração.
né? Isso que é colaboração. As plantas leguminosas também fazem isso. Se nós puxarmos as raízes e olharmos, nós vamos encontrar essas bolinhas aqui nas raízes das leguminosas. Também são fungos em simbiose, protegendo a raiz e sobrevivendo dela ao mesmo tempo. Isso é útil. E a exploradora? Tem simbiose exploradora? Tem. Opa, se tem. Parasitismo, por exemplo. Vários exemplos na natureza. As micorrizas aqui, por exemplo. Isso aqui são as hifas do fungo que grudam aqui na raiz do pinheiro, por exemplo. E vai enfraquecendo o pinheiro. E dependendo de quanto ela toma das raízes do pinheiro, pode até levar a árvore a sucumbir. Isso é uma boa jogada? Não. Porque este ser que está também sobrevivendo às custas do pinheiro, se o pinheiro morre, ele também morre. Cedo ou tarde. Olha só, essa aqui é uma orquídea. Toda manchada, tá vendo? Elas às vezes também recebem a visita de micorrizas, que são esses fungos aqui, parasitas. E mancha a orquídea, de tal forma que daqui a pouco ela não consegue mais sobreviver. Nem ela, nem o fungo. Então você diz, poxa, que coisa óbvia, parasitismo não é uma coisa legal. Nós praticamos parasitismo? Tá bom, não me respondam, só pensem. Nós praticamos parasitismo? Nós às vezes praticamos parasitismo. Mas você não acabou de falar que eu posso provocar morte se eu praticar parasitismo? Pois é. Mas às vezes a gente pratica. Né? Pratica. Não importa, o que importa é o seguinte, é saber que nós estamos transformando egoísmo em amor. E nós vamos deixar de fazer parasitismo. Cedo ou tarde. Todo mundo acredita nisso? Sim, né? Faz parte do nosso processo evolutivo. Tá, vou sair daqui agora e imediatamente vou parar de fazer parasitismo. Provavelmente não. Mas querer já é alguma coisa, né? Simbiose da mente. Opa, aquela ali foi simbiose física. Simbiose da mente existe? Opa! Pois é. Diz André. Amedrontada perante o desconhecido, aquela alma, aquele ser desencarnado, lembra? Que não consegue arrostar de pronto, ele está desesperado e não consegue entender por que o desespero, por que as coisas não estão acontecendo como aconteciam há 30 segundos, quando ele ainda estava encarnado. Vale-se da receptividade dos que lhe choram a perda e demora-se colada aos que mais ama. Esse era o jeito que nós tínhamos de sobreviver. Colar simbioticamente naqueles que nos amavam há 30 segundos antes do nosso desencarne. Era assim, não tinha outro jeito. Estava aqui o nosso ente encarnado e a gente estava fazendo isso aqui nele. Não foge, por favor, fica aqui perto de mim, conversa comigo, pelo menos deixa eu ficar do seu lado. Prometo que eu não vou atrapalhar. Mais ou menos assim, né? Mais ou menos assim, né? Aí, de repente, a gente vê o nosso ente querido que nos amava há 30 segundos recomeçar a vida. Mas tu não vai recomeçar vida nenhuma. Tu vai esperar chegar aí de novo. Lembra que o acordo era, deixa eu ficar aqui, prometo não atrapalhar? Era esse o acordo, né? E aí a questão da simbiose vai ficando mais séria. André diz, a mente encarnada, ou seja, aquele que ficou encarnado, entrega-se inconscientemente ao desencarnado que lhe controla a existência, sofrendo-lhe temporariamente o domínio até certo ponto.
Isso é uma simbiose, não é? É um bom negócio para o encarnado? André diz: em troca, a face da sensibilidade excessiva de que se reveste o encarnado passa a viver, enquanto perdure essa influência, necessariamente protegida contra o assalto de forças ocultas ainda mais deprimentes. Fernanda, agora você está realmente fora da casinha. Porque você está me dizendo que é bacana estar em simbiose espiritual danosa. Diante daquela situação, naquela época evolutiva, poderia ser menos danoso esta relação do que uma outra qualquer. É o tal do mal menor? Né? É o tal do mal menor? Será que nós observamos isso nos relatos de simbiose espiritual da atualidade? Sim, né? Quantas vezes nós ouvimos: aqui eu estou porque se sair daqui pior vou ficar. Né? Olha lá, quem reconhece essas figuras? De que livro é esta figura aqui? Alguém reconhece? Existe na internet um projeto chamado Projeto Imagem. Isso, que é absolutamente interessante. São cartunistas, desenhistas, melhor dizendo, que fazem ilustração de alguns dos livros. Por exemplo, esse aqui é Voltei, do irmão Jacó. Quem já leu? É muito bacana esse projeto Imagem de ilustração do livro Voltei. Muito legal. Quem tiver a oportunidade, consulta o site projetoimagem.com.br e vai conseguir encontrar lá. Não só Voltei, como outras obras também. Processos de simbiose, não é mesmo? Eu não consigo fumar, mas você consegue fumar. Então eu vou fumar com você. Certo? Certo. Não é o jeito que eu tenho de adquirir essa necessidade que me cabe, que eu sinto? Eu não consigo fumar mais. Mas eu consigo influenciar alguém para fumar por mim. E comigo. Né? Simbiose. Aí André diz: isso é um cativeiro interior, do qual você sai através do estudo e renovação. Kardec é farto em explicar isso aqui. Farto. Todas as obras. André também diz que isso gera, ou potencialmente, melhor dizendo, gera moléstias nervosas complexas. Não é igual a dizer que todas as moléstias nervosas complexas têm como causa esta simbiose espiritual inadequada. Não é isso. Alguns casos destas moléstias nervosas complexas podem ter como parte do processo uma simbiose espiritual inadequada. Ele cita 2 exemplos: histerepilepsia e psiconeurose. Nós não vamos entrar nos detalhes, mas quem tiver interesse em estudar, tem bastante literatura sobre o assunto. Muito interessante. Participação de simbiose espiritual complexa e inadequada na gênese de algumas dessas moléstias complexas. Tais entidades vivem assim quase sempre por tempo longo, entrosadas psiquicamente aos seus hospedadores. É o próprio fungo abraçando a alga. Não é? Subjuga-lhe o campo mental, impondo-lhe ao centro coronário, lembra do coronário? Ok? A substância dos próprios pensamentos. Lembra que nós vimos na semana passada? Nós aprendemos a colocar pensamento para funcionar, por assim dizer, né? Produzir, dar o fluido cósmico, transformar e produzir pensamento. Assim, em perfeita simbiose, refletem-se mutuamente, estacionários, ambos no tempo. Estacionários, porque essa relação não gera progresso. Não imediatamente, pelo menos. Outros processos simbióticos, vamos lá. André fala:
Um caso interessante. Um desencarnado que tinha uma inteligência um pouquinho mais ampla do que o encarnado que ali estava. E aí ele gruda naquele encarnado, por assim dizer, força de expressão, né? E promove a evolução daquele encarnado. Porque promove atividades promissoras. Sugere-lhe novas atividades, novas coisas para fazer, interesses benéficos, atividades que lhe elevem a vibração. Acontece isso com a gente? Opa, peraí, gente. Acontece isso com a gente? Sim, claro que acontece. Direto é o plano espiritual superior lá, suando a camisa para fazer a nossa cabecinha um pouco mais dura e entender algumas coisas e fazer outras coisas. Ainda bem que nós podemos ainda fazer usufruto da simbiose temporariamente e boa, né? Boa. Desencarnado mais ódio ou perversidade. Esse é um outro caso que ele conta no livro. Inoculação de fluidos letais. Desencarnado com ódio por aquele encarnado. Inocula fluido letal, podendo provocar perturbação e desencarne. Temos relatos disso na atualidade? Sim, temos. Então, por que a simbiose existe hoje? Porque ela foi fundamental para a nossa evolução, como ainda é. Sem ela, não teríamos sobrevivido naquela fase evolutiva. E talvez sem a capacidade receptiva de aceitar instruções adequadas, teríamos muitas dificuldades de sobrepujar as nossas encarnações com as nossas imperfeições. Isso também nos sustenta. Justo assim registrar que a simbiose espiritual permanece entre os homens desde as eras mais remotas, em multifários, variados processos de mediunismo consciente ou inconsciente. Imaginemos quão complexo deveria ser ter mediunismo naquela faixa daquele momento evolutivo. Se hoje nós às vezes nos atropelamos no desenvolvimento e educação de nossas faculdades, podemos imaginar como seria, como foi naquela época, naquela fase evolutiva. André dá a receita. O que fazer, André? O que fazer, gente? O que fazer? Fala uma coisa aí pra gente fazer. Reforma íntima. Opa, ponto. O que mais? Prece, o que mais? Fluidoterapia. Olha quanta coisa a gente tem para fazer. André elenca algumas coisas. Trabalho. Trabalhe. Exercite. Use a ferramenta. Estude. Já ouvimos a frase. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Ah, mas não podia ser só amai-vos? Já está difícil amai-vos, temos aqui mais coisa? Sim. Porque é instruindo que aprendemos a transformar carbono em diamante. Egoísmo em amor. Virtudes vividas. Pratique. Vá, ponha as mãozinhas para fora e faça. Já ouvimos também. Fora da caridade da nossa salvação. Ah, não posso só ficar amando em silêncio? Não. Pô, mas tu quer que eu ame, que eu estude e que eu ainda faça coisa? É sim, Fernanda, é tudo isso. E não reclama não e vai logo. Isso é evolução. Isso é caminhar. Isso é evoluir. Isso é modificar-se. Transformar-se. Isso é cumprir o nosso papel. Não foi ninguém que deu esse papel pra gente não, tá? Nós escolhemos. Tarefa escolhida.
é cumprido. Não importa se agora, amanhã, daqui a 30 anos, 10 encarnações, não importa. Vamos juntar os nossos joelhos desconjuntados, levantar e caminhar. Combinado? Combinado? Muita paz para todo mundo. Que a luz do Mestre que brilha aqui envolva todo mundo na sua plena paz. Tem tempo para pergunta, Xande? Tem? A diretoria diz que pode fazer pergunta. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade. O pessoal responde. Consultem aquelas bibliografias de Kardec que nós falamos, está bem? É importante para complementar o nosso estudo. Acho que é isso. Não, tem uns avisos, tá? Ah, sim. Primeiro deles, Não. dia 16, almoço na creche Lar do Alvorecer. Você está fazendo? Santos Aluno. Almoço na creche Lar do Alvorecer, R$ 25 com direito a um refrigerante. O prato principal será